Diz assim a palavra do Senhor: Vinde e cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é o grande Deus, grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, pois ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, e ovelha das suas mãos. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração e disse: é um povo ingrato de coração e não conheceu os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrará no meu descanso. Soberano e eterno, quero te louvar, quero agradecer o teu nome por tua palavra. Peço a ti, Espírito Santo, fala conosco e ministra ao nosso coração, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa é uma noite que Deus colocou no meu coração falar sobre gratidão. Gratidão que gera milagres. E isso tem a ver com a vida do ser humano em todos os sentidos da sua trajetória. Porque uma coisa é nós agradecermos a alguém, outra coisa é nós, com as ações, provar que somos gratos. E uma das coisas que hoje tem ficado ausente na vida das pessoas é o chamado gratidão. Porque as pessoas elas têm pensado muito em viver a sua própria vida e não sabem expressar a gratidão àqueles que um dia estenderam a sua mão, que um dia o ajudaram, que um dia puderam estar presente no momento mais difícil da sua vida. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vimos um Deus que em todo o tempo estava guardando o seu povo, em todo o tempo estava mostrando como ele é poderoso na vida dos seus filhos. Agora, diante de tudo isso, apesar de todos os milagres, apesar de tudo que Deus havia feito na vida do povo, o povo ainda criava contenda, o povo ainda reclamava, o povo ainda murmurava diante de situações que eles estavam vivendo. Olhando para o quadro do qual o povo estava vivendo, eles estavam, na verdade, aprendendo a servir a Deus, porque viveram no deserto, viveram no Egito escravo, melhor dizendo, e os seus corações ainda estavam lá no Egito, ainda estavam impregnados em coisas que haviam no Egito. Então Deus os tira do Egito e os leva a caminhar para a terra prometida. Mas a Bíblia vai dizer que eles andaram 40 anos no deserto e nada os faltou. Se eles tinham fome, Deus enviava o maná, Deus enviava as cordonizas para eles, as suas roupas não se desgastavam, eles estavam sempre sendo supridos pela mão de Deus. Mas olhe só que coisa interessante. Deus, então, ele mostra como é difícil uma pessoa que tem um coração ingrato, um coração onde somente tem a expressão de murmuração. E quando nós vamos olhar sobre a palavra murmuração, pode ser traduzido como descontentamento.
é alguém que não está contente com nada, é alguém que não está satisfeito com nada. E eu fico imaginando como Deus tem sido tão misericordioso, Deus tem sido tão paciente conosco, porque apesar da nossa murmuração, apesar do nosso descontentamento, apesar de tudo aquilo que nós temos reclamado em Deus, Deus continua amando a nossa vida, Deus continua estendendo a sua mão, Deus continua sustentando, Deus continua nos dando saúde, Deus continua abrindo as portas para que a gente possa viver uma vida em suprir tudo aquilo que precisamos. Agora, imagine só como fica o coração de Deus quando nós nos tornamos pessoas ingratas, quando nós nos tornamos pessoas que não sabemos reconhecer aquilo que Deus está fazendo. E, infelizmente, há pessoas como esse tipo, de que só sabem mesmo receber aquilo que precisa, mas não sabem expressar a gratidão. E aí, quando nós olhamos para a vida de pessoas que muitas vezes têm vivido a sua alma amarga, têm vivido a sua alma triste, têm vivido sentimentos muitas vezes de derrota, porque não sabe reconhecer o que está acontecendo em sua volta, não sabe ver o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando. São pessoas que só sabem, na verdade, se prender aos problemas, só sabe se prender às adversidades, e quando olha para a adversidade, a única coisa que lhe resta é descontentamento, a única coisa que lhe resta é a murmuração. E é por isso, meu amado, que muitas vezes as portas do céu se fecham, porque não há como Deus abençoar a vida de alguém que não tem alegria dentro de si, que não sabe expressar a maneira pelo qual Deus espera que venha de nós para Ele. Por isso, quando nós muitas vezes não vimos a mão de Deus, não vimos Deus agir na nossa vida, a gente fica se perguntando por que Deus não age, por que Deus não faz, por que Deus não muda, por que Deus não abre porta. E quando vimos as situações, nós percebemos que a nossa vida ela está em torno dos problemas, ela está em torno das adversidades, e quem se prende à adversidade, a única coisa que vai restar para si é somente a murmuração, a reclamação, é somente o descontentamento, porque não sabe expressar a gratidão a Deus, não sabe olhar e ver a mão de Deus. Quem éramos nós anteriormente? Nós estávamos como no Egito, estávamos escravos desse mundo, nós estávamos vivendo, na verdade, uma vida pela qual estávamos destituídos da presença de Deus. Mas olha, o amor de Deus, como ele é extremo a nós, é um amor incondicional, porque Deus, então, ele não olhou para nossas falhas, ele não olhou para nossos pecados, ele não olhou para nossa ingratidão, ele não olhou porque viramos as costas para ele, mas ele foi lá e nos resgatou, entregando o seu Filho na cruz para morrer, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, vivendo uma nova vida, vivendo uma nova história. Olha que coisa interessante, nós estávamos separados de Deus, estávamos condenados com o mundo, nós não podíamos ter a esperança de um dia melhor, mas então Deus, com o seu amor incondicional, ele vem e nos resgata. Ele não olhou quem nós éramos, ele não olhou o que fizemos, ele não olhou para a nossa murmuração, ele não olhou para os nossos pecados, por maior que sejam, ele não olhou, mas ele nos alcançou com o seu amor e nos trouxe a sua presença, nos resgatando. Agora, caminhando a sua presença, é necessário que aprendamos a viver uma vida segundo os seus padrões. É necessário aprender a caminhar segundo os princípios que ele estabelece na sua palavra. E então, dentro dessa caminhada, tem muitas coisas que nós vamos aprender. Dentro da caminhada tem muitas coisas que nós ainda precisamos conhecer quem Deus é. E quando nós precisamos conhecer quem Deus é, nós temos que conhecer justamente em um momento pelo qual foge do nosso controle. Porque como é que Deus vai se manifestar de uma forma sobrenatural se há situações que acontecem na nossa vida e que nós temos o controle?
É muito fácil. Mas o que Deus quer, na verdade, é se revelar. O que Deus quer, na verdade, é nos ensinar a mostrar que Ele é Deus e que Ele é supridor de todas as necessidades e que não há nada que possamos nos preocupar, independente de qualquer coisa que possa acontecer na nossa vida, independente de que as portas estejam fechadas, a gente precisa saber que existe um Deus que pode abrir porta até onde não tem porta, porque Ele é Deus. A gente precisa saber que diante de enfermidades que talvez sejam incuráveis e que aos médicos possa desenganar, mas existe um Deus que Ele pode todas as coisas, porque Ele é Deus e Ele tem o poder de curar. Apenas uma palavra dele é o suficiente. Então, dentro da caminhada, a gente precisa aprender e saber depender de Deus. A gente precisa saber que Deus, Ele é aquele que nos prova para saber aonde está o nosso coração, se de fato nós estamos servindo a Ele ou não. E é por isso que muitas vezes há situações que Deus permite na nossa vida para chamar a nossa atenção. Há muitas vezes situações que Deus estreita para dizer: ei, eu estou aqui, você precisa me chamar, você precisa clamar a mim, você precisa se mostrar aqui, então eu possa me mostrar a você. Mas muitas vezes, diante de todas as situações, a gente recua. Diante de todas as situações, a gente quer andar atrás, a gente quer se encolher, a gente quer se esconder. A gente não tem a iniciativa de, então, se jogar nos braços daquele que nos chamou e que tem o poder de mudar a nossa história. E então Deus fica esperando. Por isso que muitas vezes, meu amado, Deus chama o seu povo de um coração duro, de dura cerviz. Porque muitas vezes, meu amado, há situações em que o nosso coração fecha, o nosso coração se tranca, o nosso coração não tem mais caminhos para crer em um dia melhor. Porque a nossa vida está atrelada não no Deus que nos chamou, mas a vida nossa está atrelada nas situações e nas circunstâncias pela qual nós estamos vivendo. E aí, quando Deus fala a respeito, o salmista no Salmo 95, quando ele fala que não endureçais o coração como em Meribá, porque foi justamente no lugar onde eles faltavam água, não tinham água, e eles começaram a contender, começaram a reclamar. Ao invés de clamar ao Senhor, ao invés de se render a Deus, eles começaram a murmurar e começaram a dizer: Moisés, foi para isso que Deus nos tirou do Egito, para morrer no deserto. E aí é mais fácil a gente reclamar, é mais fácil a gente murmurar, é mais fácil a gente colocar palavras na nossa boca de descontentamento do que nós nos lançarmos nos braços daquele que tem o poder de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida, meu amado. É por isso que muitas vezes o nosso coração se torna ingrato diante de Deus. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos ser gratos a Deus, não conseguimos ser gratos às pessoas, não conseguimos ter um coração alegre, um coração feliz, um coração que transborda da alegria. Porque o nosso problema muitas vezes nos abafa, nos anula de ter atitudes como essa. Mas quando nós estamos caminhando, é necessário que haja circunstâncias. Diante da nossa caminhada, é necessário que haja portas fechadas. Diante da nossa caminhada, é necessário que a gente possa ver e encontrar situações que fujam do nosso controle. É necessário, porque dessa maneira Deus pode se manifestar. Dessa maneira Deus pode se revelar. Agora, como é que Deus vai se revelar diante de um coração que é ingrato, diante de um coração que é descontente, diante de um coração que é murmurador? Como? Uma coisa que nós precisamos aprender é que o nosso coração, apesar das circunstâncias, sempre tem que ser grato a Deus.
Eu preciso revelar a gratidão do meu coração a Deus. Eu preciso mostrar a Deus que, na verdade, apesar das circunstâncias, eu estou feliz em servi-lo e adorá-lo. Apesar das portas que estão fechadas, eu estou feliz em estar na sua presença. Porque ontem eu não era ninguém, ontem eu estava destituído da sua presença, ontem eu estava condenado, mas Ele então, com o seu infinito amor, com o seu amor incondicional, com o seu amor ágape, Ele foi lá e me resgatou das garras deste mundo, me transportou do reino das trevas para o reino da luz, santificou a minha vida, me limpou, e então eu não tenho o que reclamar, eu não tenho o que estar murmurando, não, por mais que nada aconteça, eu sei que existe um Deus que é poderoso, porque se eu estou aqui é porque Ele me resgatou, se eu estou aqui é porque Ele me deu a oportunidade de ter uma nova vida, de saber e colocar a certeza no meu coração de que eu vou morar no céu. Não é aqui a minha morada. Não é aqui o lugar aonde eu vou ficar, não é aqui que eu vou viver a eternidade, não é. Então muitas vezes a gente perde essa oportunidade de ter uma vida de gratidão a Deus. De ter uma vida onde, independente das circunstâncias, a gente se alegre em servi-lo. Não servi-lo com peso, não servi-lo com ingratidão, não servi-lo com a vida espiritual para baixo, mas servi-lo independente de qualquer coisa, independente do que aconteça. Eu preciso saber que existe um Deus que cuida de mim, existe um Deus que está comigo. Era comum naquele tempo as pessoas celebrarem festas a Deus e oferecerem ofertas de gratidão, reconhecendo todas as bênçãos concedidas por Ele. O louvor no templo, por exemplo, também expressava o agradecimento através dos cânticos e salmos. Essa é, meu irmão, a questão, porque muitas vezes o nosso coração se fecha porque a gente não sabe ter os lábios de louvor a Deus. O nosso coração se fecha porque a gente não sabe ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. No Novo Testamento existem dois termos gregos que são mais usados para transmitir a ideia de gratidão. A primeira é Eucaristéia e a segunda é Eucaristia. O primeiro, Eucaristéu, significa ser grato, agradecer, render graças. Esse verbo também aparece em 38 versículos. Eucaristia, o significado é gratidão, é reconhecimento, é agradecimento, é ação de graça, é prece de agradecimento. Meu amado, por isso muitas vezes nós não sabemos expressar a Deus aquilo que nós estamos vivendo, porque nós não identificamos quem Deus é e quem Deus tem sido na nossa vida. Pare de permitir que a tristeza tome conta do teu coração. Pare de permitir que as circunstâncias anulem a tua vida. Pare de permitir, meu amado, em que você viva uma vida onde você não consiga crer no sobrenatural de Deus. Pare com isso, porque Deus, Ele é suficiente. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é onipotente. Porque Ele pode, porque Ele é Deus. Então, Ele pode, Ele é Deus. O que me resta, então, é me lançar nos braços dEle, é me lançar na confiança dEle, é descansar o meu coração, é saber que Ele está cuidando, porque até aqui Ele tem sido um Deus presente, até aqui, meu amado, Ele tem mostrado que Ele é Deus na nossa vida. Quando nós olhamos a passagem daqueles 10 leprosos, a Bíblia diz que Jesus, então, está caminhando e de longe aparecem os 10 leprosos, e eles então clamam: Senhor, cura-nos. E uma das coisas que eu entendo através
da vida desses leprosos é que eram pessoas que estavam excluídas, eram pessoas que estavam afastadas e estavam fora de uma convivência social e familiar. Eram pessoas que estavam, na verdade, determinadas a viver uma vida de desprezo, porque perderam a sua razão social. Mas aí quando Jesus vem e ele muda a história desses 10 leprosos. E então Jesus diz, vai e mostra-te aos sacerdotes. Então quando eles estão indo no caminho, eles são curados. Eles então se apresentam e são testificados de que foram curados de verdade. Mas a Bíblia diz que dos 10, somente um voltou para agradecer ao Senhor. E então quando um volta, Jesus questiona e pergunta, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Essa é, meu amado, a questão, porque a nossa vida, muitas vezes, ela está atrelada em receber algo de Deus e somente. Ela está atrelada em que Deus abençoe a nossa vida e mais nada. Então, enquanto Deus está abençoando a nossa vida, está bom. Enquanto Deus está abrindo as portas, está ótimo. Enquanto Deus está prosperando, está maravilha. Agora, quando as coisas começam a mudar o sentido, quando Deus começa a trazer na nossa vida o aprendizado de depender única e exclusivamente dEle, então parece que Deus já não serve mais. Parece que Deus já não faz parte mais do nosso rol. Parece que Deus já não significa mais nada para nós, porque então as coisas já não estão indo bem. E a primeira coisa que a gente pensa é não querer vir mais para a igreja. Eu não vou mais para a igreja porque as situações estão apertadas. Eu não vou mais para a igreja porque agora os problemas estão aumentando. Eu não vou mais para a igreja por causa disso, por causa daquilo. A gente começa a atrelar a nossa vida e a nossa convivência com Deus por aquilo que Ele está fazendo. E aí tem aquele cântico que diz, que nós cantamos muitas vezes, se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, é verdade isso? Ele continua sendo Deus na nossa vida? Será que isso é verdade? Será que se Deus não fizer, a gente continua com o coração grato a Ele? Será que se Ele não fizer, a gente continua adorando a Ele? Será que se Ele não fizer? Porque a nossa vida, meu amado, Deus sempre espera uma gratidão. É muito bom quando você se refere, por exemplo, a alguém que estendeu a mão para você. É um sentimento de devolução daquilo que fez. É certo que aquele que faz nunca deve lembrar, mas aquele que recebeu tem que aprender sempre a ser grato por aquilo que recebeu. E uma das coisas que a gente precisa aprender é isso. Eu não posso apenas gostar de pessoas que possam estar fazendo bem para mim. Eu tenho que lembrar que essas pessoas que estão fazendo bem para mim são pessoas que sempre estarão no meu coração. Sempre estarão sendo lembradas. Sempre estarão sendo tocadas, porque são pessoas que fizeram parte de um tempo na nossa vida. E aí é muito gostoso quando você se dirige a alguém, quando você relembra alguém, quando você fala de alguém. É muito gostoso quando o sentimento é um sentimento de prazer, onde você diz, poxa vida, que bom que o que eu fiz, a pessoa reconheceu. Não é nada de retribuir, mas é um reconhecimento, porque gratidão é isso. Gratidão é reconhecer um bem realizado por outra pessoa. E aí, às vezes, a gente aceita o bem, mas a gente não sabe ser grato por aquilo que recebemos. A gente aceita o bem, mas a gente não sabe estender a mão como agradecimento. Hoje existem redes sociais que muitas vezes
a gente começa a postar figurinhas, a gente começa a colocar figurinhas lá de gratidão, a gente começa a colocar figurinhas como se a gente lembrasse das pessoas, mas na verdade isso é apenas, não sei se seria essa palavra, cibernético, o Iron que mexe com isso, está certo, Iron? É isso? É algo cibernético, é algo que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus está dizendo, que eu tenho que estar sobre a vida um do outro, junto, na vida um do outro, reconhecendo na vida um do outro, andando, caminhando e aprendendo. Mas hoje a nossa vida ela está, na verdade, resumida em eu ia falar uma palavra, mas está errada essa palavra, eu não vou falar. Mas está resumida hoje nas redes sociais, onde as pessoas elas acabam se preenchendo naquilo que as redes sociais estão oferecendo. E é isso, meu amado, que a gente precisa saber, que nós estamos perdendo a essência da gratidão a Deus. Nós estamos perdendo a essência da gratidão a Deus porque estamos dependendo de coisas. Nós não temos mais a preocupação de como nós éramos antes. Nós não temos mais a preocupação de como nós vivíamos naquela intensidade com Deus. Nós não temos mais aquela preocupação de estar em comunhão com Deus, porque nós estamos dependendo de coisas. Se a gente precisa de uma palavra, a gente vai lá na internet, a gente ouve a palavra e aquilo massageia o nosso ego. E por algum instante a gente fica bem, mas depois a realidade volta. E aí a gente vai lá novamente. Enquanto isso, Deus fica esperando de que haja um reconhecimento daquilo que Ele tem feito pela nossa vida. Deus espera um reconhecimento daquilo que Ele tem realizado. Aprenda a ser grato a Deus. Aprenda a ser grato às pessoas. Aprenda a retribuir a gratidão por aquilo, não somente que Deus está fazendo, mas que as pessoas fazem. Aprenda isso, porque muitas vezes a gente só quer receber. A gente só quer receber, só quer receber. Quando a gente não recebe, a gente fica de mal. Quando a gente não recebe, a gente fica de cara emburrada. Quando a gente não recebe, a gente não consegue viver feliz. Porque a gente só se alegra quando nós estamos recebendo, né? A gente só se alegra quando estamos sendo edificado pela vida de outras pessoas, mas quando isso não acontece, então a gente é tomado por uma tristeza, é tomado por um descontentamento, é tomado por sentimentos de ingratidão. E é por isso, queridos, que talvez os céus se fecharam, porque não sabemos reconhecer a Deus aquilo que Ele é na nossa vida. Não sirva a Deus por aquilo que Ele vai fazer lá na frente. Sirva a Deus em gratidão por aquilo que Ele é hoje na sua vida. Sirva a Deus por aquilo que Ele tem feito a você. Não sirva a Deus por interesse. Não sirva a Deus achando que Deus vai fazer e acontecer lá na frente com você, porque pode ser que Deus decida não fazer e aí você vai se frustrar. Pode ser que Deus decida não abrir os céus e aí você vai se decepcionar. Então, quando nós estamos caminhando, uma das coisas que Deus tem nos ensinado é viver uma vida de total dependência dEle em gratidão. A cada dia que você vive, agradeça a Deus. A cada dia que você termina o dia, agradeça a Deus. Ah, mas pastor, foi um dia turbulento. Foi um dia turbulento, mas foi um dia de aprendizado. Foi um dia turbulento, mas foi um dia onde Deus te ensinou a ser mais forte. Foi um dia turbulento, mas Deus te deu
estrutura, porque lá na frente pode ser que Ele esteja preparando você para receber algo muito maior. E então você precisa estar preparado para isso. Entenda isso, meu amado. Entenda isso, que Deus, para tudo Ele tem um propósito. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Mas o que Deus faz é nos ensinar a caminhar dentro do seu propósito para que seja realizado na nossa vida. Por isso, independente das circunstâncias, independente das situações, abra a tua boca, louve a Deus. Independente de qualquer coisa que aconteça na sua vida, seja grato. Não questione, não murmure, não reclame, seja grato. Seja grato, porque enquanto você está sendo grato, Deus está recebendo a sua gratidão e está realizando outras coisas na sua vida. Enquanto você está sendo grato, Deus está decidindo a caminhar você para mais um passo à frente. Enquanto você está sendo grato, Deus está te levando a viver uma experiência maior com Ele. Por isso, não fique preso à circunstância, não fique preso a sentimentos. Aprenda a abrir o teu coração e a depender de Deus e a louvar a Ele por tudo que Ele tem feito. Veja quem você era e quem você é hoje. Olhe para a sua família como era antes e o que está acontecendo hoje. O que Deus está realizando. Então eu tenho motivo para celebrar. Eu tenho motivo para glorificar a Deus. Eu tenho motivo para dizer, Deus, muito obrigado. Porque a adversidade, meu amado, vai ter todos os dias. Situações adversas vai ter todos os dias. Agora eu preciso aprender a ser mais forte. Eu preciso aprender a criar estrutura dentro de mim para superar todas as adversidades que vierem. Porque se eu não preparar a minha vida para receber toda a carga que possa vir lá na frente, essas cargas elas irão detonar a minha vida. Elas irão detonar a minha força, elas irão detonar os meus sonhos. Então, tudo aquilo que Deus faz é para criar dentro de você essa estrutura, essa rocha, essa fortaleza. É por isso que a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Porque justamente no momento em que eu preciso, eu tenho que recorrer a Ele. Eu tenho que depender dEle, eu não posso ficar dependendo de situações e de circunstâncias. Se o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia, o que eu estou esperando? Da onde que eu quero receber? Eu tenho que depender dEle. E aí de que maneira? Aí nós pegamos o problema e lançamos na cara do Senhor de qualquer jeito, dizendo, Senhor, olha aí o que eu estou vivendo. Senhor, foi para isso que o Senhor me chamou. Senhor, é assim que eu estou na tua casa. A gente começa a jogar na cara do Senhor. Quando na verdade nós deveríamos levantar as nossas mãos e dizer, Deus, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Apesar de todas as circunstâncias que está acontecendo na minha vida, o Senhor tem sido Deus presente na minha vida. Olha como muda o tom. Olha como muda o ambiente. Olha como as coisas são diferentes. E aí quando nós mudamos a maneira de expressar a Deus e nos levar, e nos direcionar a Ele em gratidão, não há nada, meu irmão, que mude o coração de Deus, a não ser uma atitude de gratidão. E aí é onde Deus estende a sua mão e começa a aliviar o nosso fardo, começa a aliviar a nossa angústia, a nossa tristeza. Mas eu preciso aprender a me portar diante do Senhor como deve ser. Porque quando eu aprendo a ser grato a Ele, eu sei viver momentos ruins e eu também sei viver momentos bons. Eu sei viver momentos de abundância, mas eu também preciso saber
viver momentos de escassez. Essa é a realidade. Mas muitas vezes a gente só quer viver a abundância. A gente só quer viver momentos bons. Mas nem tudo na vida é bom. Nem tudo na vida vai ser agradável. Vai haver momentos de turbulência. Vai haver momentos de escassez. Mas são momentos. Não são situações que vão perdurar eternamente na sua vida. São momentos. E esses momentos justamente é para te trazer estrutura. É para manter você firme na presença do Senhor. Mas aí a gente não entende. Porque a gente logo quer jogar na cara do Senhor o que está acontecendo. Senhor, quando eu estava no mundo, nada disso me acontecia. Agora eu estou na tua presença, agora tudo me acontece. Não é assim? A gente fica comparando. Mas nós estávamos condenados. Estávamos fora da presença dele. Estávamos separados, destituídos. E o amor dele nos alcançou. Então eu não posso comparar a minha vida que eu era com o que a minha vida é hoje. Que a minha vida é hoje é uma vida onde Deus me presenteou. É uma dádiva. É o amor de Deus que me alcançou. Então eu tenho que desfrutar disso. Eu tenho que ser grato a Deus. Eu tenho que agradecer. Eu não posso deixar que circunstância nenhuma tire isso do meu coração. Eu não posso deixar que situações tirem isso do meu coração. Porque quando a tristeza vier, eu tenho que abrir os meus lábios. Quando as circunstâncias tentar me abafar, eu tenho que estender a minha mão e dizer: Deus, muito obrigado. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu sei que o Senhor é aquele que tem olhado e tem visto as minhas aflições. E eu sei que o Senhor é Deus que pode ajudar. Essa é a nossa vida, meu amado. Essa é a nossa vida com